Olá, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre a importância da IHC. Eu sou o professor Tiago Jabor Bittar e eu fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lobato. Então vamos nessa! Hoje as tecnologias da informação e comunicação estão cada vez mais presentes na nossa vida. Nessa figura nós podemos ver aqui várias pessoas, vários perfis de usuário surfando na web. Então é cada vez mais comum estar nas nossas vidas o uso da tecnologia, principalmente pelos smartphones. E as interfaces precisam ser de fácil utilização, com experiência de uso muito boa e ser acessível para diferentes perfis de usuários. Aqui um desenho bem interessante sobre a presença das tecnologias nas nossas vidas. Então, desde a televisão, as nossas crianças, aqui tem uma analogia com uma janela ao Windows, então é bem interessante essa figura. Outro meme aí que as pessoas já riram muito, eu achei muito divertido, para não falar trágico, mas é um pouco real, é bem real na verdade, que é a visita parece alguns parentes ou netos a uma senhora. Então, em vez de conversar, eles estão nos seus smartphones, só a senhora que está aqui com a cara não muito boa. Então a gente vê em todos os lugares, dentro do ônibus, em restaurantes, as pessoas ligadas nos seus smartphones. Por quê? Porque a tecnologia fascina, principalmente pela conectividade. Então os sistemas estão em todos os lugares, no trabalho, nos médicos, nos equipamentos, então não só pelos computadores, mas nesse monitor aqui nós temos sistemas embarcados, aqui nos notebooks, nas escolas. Então a educação tem revolucionado a sua prática a partir do uso de computadores. Então nós temos aqui uma foto até um pouco antiga, mas já mostra que esses computadores já vêm sendo utilizados já há algum tempo e hoje com tablets, com celulares, isso vem cada vez mais sendo utilizado, principalmente pela inclusão digital, pela evolução dos computadores e barateamento que a gente tem visto. No dia a dia, a gente pode mostrar aqui os diversos aparelhos, um bebê aqui tá brincando, né? Essa é uma figura ilustrativa apenas. E eu aqui, a figura de 2016, testando um celular num dispositivo de realidade virtual. É bem legal, vocês também já devem ter utilizado. Então as transformações estão acontecendo a nível mundial e tudo a um clique de distância. E o que tem nesses sistemas, nesta inovação? Nós temos sistemas cada vez melhores em termos de interfaces e interação. Está cada vez mais fácil. Se nós temos crianças utilizando os dispositivos, é porque eles estão bem intuitivos, bem fáceis de usar, precisando aí de poucos cliques realmente para ter comunicação, para ter diversão e um monte de coisas que são proporcionadas pela tecnologia. No entanto, o acesso à informação, diferente de outras mídias mais burocráticas, antigas, tradicionais, digamos assim, jornais, revistas, hoje na web as pessoas publicam de tudo. Então nós precisamos ter um certo cuidado, porque o mundo virtual é um mundo aberto, mais flexível, não sem regras. As pessoas sabem que é facilmente rastreável qualquer ação que tem na web. Então os conteúdos não são confiáveis, porém não é um mundo sem regras. Pelo contrário, tem diversas regras que estão sendo implantadas por órgãos governamentais. Então, no nosso mundo, nós podemos dar como exemplo aí a votação eletrônica pela urna eletrônica e também vários projetos de inclusão do governo que visam colocar mais dispositivos, maior conectividade no mundo das pessoas, em todos os perfis. A gente pode dar um exemplo também do WhatsApp. Hoje os profissionais que prestam serviços aí, os comércios, você fala com eles, a maioria deles pelo WhatsApp. Então
principalmente comerciantes, se não entrarem nesse mundo de facilidades proporcionadas pela conectividade dos sistemas computacionais, eles vão perder clientes, porque vários pedidos hoje em dia, nos mais diversos setores, já são feitos via aplicativos de mensagem. E aí temos o principal, pelo menos atualmente no Brasil, nós estamos em 2020, é o WhatsApp. Podemos também citar o Telegram e outros aí. Então, a evolução dos dispositivos é marcada principalmente pela inserida dos smartphones de uma maneira global e maciça, que a gente tem aí vários recursos, como acesso à internet. Hoje nós temos o 4G, chegando aí o 5G, que vai dar aí uma cobertura melhor e muito mais rápida. Nós temos câmera, música, jogos, GPS. Então, hoje todos nós temos no bolso um dispositivo super rico, que proporciona aí chamadas de vídeo, coisas que antigamente a gente precisaria de computadores sofisticados. Hoje a gente consegue, com um smartphone, com preços competitivos, de relativo fácil acesso, proporcionar esses recursos às pessoas. Então, a IHC prevê que nós devemos, na verdade, construir sistemas para ajudar as pessoas, sendo sistemas seguros, com restrições de acesso que não sejam autorizados, que sejam sistemas também produtivos, onde um clique dispara aí várias ações e com alertas, obviamente, às pessoas. Sistemas devem ser práticos e estimulantes, devem ser agradáveis, com mensagens de erro bacanas, bem feitas, com imagens, ilustrações. Isso tudo ajuda na interação. E sempre avaliar os sistemas. Então, não é porque você colocou um sistema, você vira a cara e não verifica como está sendo utilizado. Sim, avaliar, inclusive antes de liberar ao público e também depois no uso maciço de cada aplicativo ou software. Então, para a construção de cada sistema, cada software, a gente tem diferentes visões. Isso tem que ser dito. Por quê? O fabricante de hardware, por exemplo, ele pensa num sistema interativo que se adapte ao hardware que ele tem, por motivos de negócio. Os desenvolvedores de software, por sua vez, já querem sistemas que sejam fáceis de desenvolver, que sejam tranquilos, que sejam próximos ao que eles já constroem. Então, tem que ver a dificuldade de construção, eles vão avaliar isso. E também eles vão sempre optar por sistemas com atalhos, sistemas que eles consigam resolver facilmente, porque são usuários especialistas, diferentes de usuários sem experiência, digamos assim, que precisam de textos indicativos, precisam de guias para executar atividades. Então, tem a visão dos vendedores, dos usuários finais, dos profissionais de manutenção. O que um profissional de suporte e manutenção quer? Sistemas que não deem tanto problema para evitar aí um número alto de chamadas de suporte. E organizações querem sistemas com custo bom, sistemas fáceis de adotar e por aí vai. Então, cada um enxerga a tecnologia sob um ponto de vista diferente. Então, a gente pode ver principalmente duas abordagens. A convencional, isso vem cada vez mudando para uma abordagem que verifica conceitos de HC. Por quê? Porque a experiência de usuário hoje em dia, na atualidade, com os smartphones, ela tem sido cada vez mais exigida por conta de quesitos comerciais. Se um aplicativo não tem fácil utilização, as empresas e principalmente os usuários finais não vão gostar. Então a abordagem que a gente tem tradicional, convencional, é ter os dados, a lógica e a interface de dentro para fora em relação aos usuários, e usuários que utilizem. Já numa abordagem da área de HC, os usuários que vão praticamente dominar o desenvolvimento. Como assim? Colocando suas restrições, os seus gostos, as suas experiências anteriores como entrada para toda a abordagem de desenvolvimento.
em relação a dados, lógica e interface. Então, diverge de uma interface, de uma abordagem de dentro para fora, para uma de fora para dentro. Então, a gente tem que falar ainda da natureza da interação. Por quê? Nós precisamos investigar o que acontece quando as pessoas utilizam sistemas. Lembra que a gente falou da avaliação? Então, a gente tem sempre que estar antenado em verificar como as pessoas vão utilizar na prática. Então, eu objetivo a interação de uma forma, mas na prática as pessoas vão testar todos os caminhos possíveis. E também descrever e aplicar sempre o que eu estou desejando numa aplicação, prevendo ainda as consequências na vida das pessoas. Então imagina que eu tenho um sistema de difícil memorização, as pessoas vão ficar estressadas, não vão conseguir utilizar, frustradas, então tudo isso tem que ser visto. Vou falar um pouco agora do contexto de uso, que é o modo de utilização de um determinado sistema. Então aqui tem uma figura interessante, o meme, do desenvolvedor projetou aí 3 recipientes para o gato se alimentar, os gatos, né? E pensando que ia um para cada recipiente, mas na prática essa bagunça aqui. Então nós temos que verificar concepções de utilização, questões culturais e sociais. Então as cores, por exemplo, cada sociedade entende as cores de uma determinada maneira. E o contexto de uso do desenvolvedor geralmente é diferente, é diverso do contexto de uso do usuário. Então é importante colocar aí para o desenvolvedor as reais necessidades, os gostos, o perfil de usuário desejado, para que ele entenda e faça as modificações e compreenda essa outra visão, esse outro contexto de uso, que é o do usuário. As características humanas, então, devem ser observadas sempre. Por quê? Nós estamos lidando não com máquinas, mas sim com pessoas. E as pessoas têm várias dificuldades. E se você colocar barreiras, principalmente de acessibilidade, vai dificultar ou inviabilizar muitas vezes o uso daquele sistema. Então as pessoas têm um certo limite de aprendizado, de verificação de informações e trabalho na interface. A gente deve sempre prezar, então, pelas interações naturais. O que são interações naturais? É você lidar com mensagens curtas de informação ou de erro, mensagens claras, o clique, a interação tátil deve ser não tão rápida, deve ser permitido que ele tenha espaçamentos entre cada botão. Então tudo isso para deixar cada interação de uma forma mais natural possível. Então quando a gente fala ainda de cognição, aí entra nas áreas da psicologia de comportamento e também de verificação dos processos mentais. Então isso deve ser observado. Lembra que a gente falou que a IHC ela está na junção entre a ciência da computação de um modo muito exato com as ciências sociais e comportamentais? Então, exatamente dessa maneira que entra a psicologia, uma ciência humana que está muito envolvida na interação humano-computador. Então, o que seria esse H da interação humano-computador? O homem. Olha como o homem é diverso, como tem vários perfis de utilização na sua casa, aqui no computador. Então até o barulho que tem no ambiente, por exemplo, um sistema de GPS de carros para celular, ele tem que entender que as pessoas não estão com atenção toda naquele sistema e também não podem interagir com as mãos, principalmente o motorista, porque qualquer deslize pode acarretar num acidente, inclusive com sérios agravantes. Então, o contexto de uso é super importante. Aqui, a questão da idade, dos idosos. A IHC trabalha muito nessa área das limitações dos usuários. E o sistema
ele tem que se adaptar, ele tem que ser acessível a todos os públicos. Aqui então, falando um pouco mais de acessibilidade, aqui mostrando que a população com deficiência no Brasil ela é significativa, na verdade no mundo todo, e muitas vezes os desenvolvedores não estão com essa realidade na vida deles. Então, para eles não conseguem ver as dificuldades, por isso que é importante o teste com usuários, principalmente em diferentes perfis, incluindo os de idade mais avançada. No processo de desenvolvimento, então, deve-se ter a preocupação com a interação humano-computador, principalmente com o produto final, conhecendo as abordagens de design, fazer o que vocês estão fazendo, estudando os processos de interação humano-computador, justamente para realizar aí produtos de fácil utilização com uma excelente interação e jornada de utilização. Pessoal, comentem aí o que vocês pensam no processo de desenvolvimento, o que ele tem que ser alterado e ter em mente aí os profissionais que utilizam esse processo, incluindo a interação humano-computador, a IHC. Comentem aí o que vocês acham que os profissionais devem ter em mente. E os benefícios da IHC são vários, então, lógico, cada organização tem um custo aí grande de implementar os conceitos de IHC, como a gente disse, tem que treinar os profissionais, tem que fazer avaliação, não é simplesmente produzir um sistema e achar que ele está ótimo, mas digo que o custo-benefício da IHC é excelente, não deve ser desprezado de maneira alguma, porque um software bem feito inclui a interação humano-computador, a satisfação do usuário. Então, um software com boa usabilidade aumenta a produtividade dos usuários, reduz o número e a gravidade de erros, reduz o custo de treinamento desses usuários finais. O usuário ele já vai utilizando, ele já tem interfaces intuitivas, facilita muito essa adoção do sistema e reduz o custo de suporte técnico e principalmente aumenta as vendas e a fidelidade do cliente. Se ele gostou de comprar ali, ele vai comprar sempre e vai aumentar o lucro das empresas. Então, alterações em páginas de e-commerce já mostraram vários resultados, tanto é que as principais organizações de venda se preocupam muito com a usabilidade. Aqui uma foto mostrando que os computadores estão em toda parte, desde nossos veículos, aqui a pessoa na praia, utilizando o seu notebook, que são dispositivos móveis. Então a mobilidade está em alta e está cada vez mais dentro de nossas vidas. Aqui o exemplo bem legal da Apple, como os dispositivos foram evoluindo. O Steve Jobs, que está presente aqui nesta figura, ele sempre prezou pela qualidade de seus produtos finais, no acabamento, na experiência como um todo, desde o hardware e do software também. Então esse é um grande trunfo da Apple e isso vem até hoje sendo aplicado nos produtos, com excelente usabilidade. A loja de aplicativos da Apple, por exemplo, faz um teste rigoroso em cada aplicativo justamente para prezar pela excelente experiência dos seus usuários. Então, por que estudar IHC? Para projetarmos interfaces excelentes e não criar problemas para os usuários. Então aqui as crianças brincando num tablet, inclusive meu filho Arthur aqui, que é apaixonado, sempre utilizou tablets e aprende muito, se diverte. Lógico, nós temos, enquanto pais e mães, que dosar o uso da tecnologia para não criar pessoas que não se relacionam. Porém, isso sendo dosado, é interessante
e faz parte do nosso cotidiano atual. Acessibilidade hoje é lei no mundo todo e também no Brasil, então você tem que cumprir, já não é mais uma ideia, uma recomendação, é lei. E tem estudos ainda que falam que colocando acessibilidade nos seus produtos, nos seus aplicativos, aumenta a usabilidade. Então são coisas interligadas que devem ser vistas. E incluir as pessoas é bem legal, lógico, tem custo, você tem que incluir elementos aqui de aumento de contraste, aumento de fontes. Ah, mas não é óbvio que tem que aumentar as fontes? Nem sempre. Tem desenvolvedores que travam o aumento de fontes. É difícil de acreditar, mas é uma realidade que a gente vê. As imagens, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma previsão, aí mostrando um pouquinho do que a gente vai falar posteriormente, mas as imagens têm que ter texto alternativo. Aí você pensa, mas todas têm mesmo. Não, muitos desenvolvedores se esquecem disso porque vai demorar um tempo a mais, pouco tempo, mas eles não colocam, simplesmente não colocam. E quando usuários cegos que leem as imagens a partir de leitores de tela entendem essas imagens e não vão conseguir utilizar. Então aqui nós temos uma imagem falando dessa necessidade de melhorar a acessibilidade, tem várias recomendações. E finalizamos nessa referência do livro da Simone Barbosa, que está aqui de 2010. É um livro que eu recomendo, super interessante na IHC. Pessoal, então o vídeo de hoje está aí. Eu peço que vocês compartilhem ele, se inscrevam no nosso canal, deem o seu like e até o próximo vídeo. Abraços, muito obrigado.